O experimento psicológico que saiu do controle começou como uma simples pesquisa universitária e terminou como um alerta sombrio sobre a natureza humana. Em agosto de 1971, no porão do Departamento de Psicologia da Universidade de Stanford, um grupo de estudantes acreditava que participaria de uma simulação inofensiva sobre comportamento em ambientes prisionais. Eles seriam divididos entre guardas e prisioneiros, ficariam ali por 2 semanas e receberiam uma remuneração pelo tempo investido. Parecia algo controlado, científico, distante de qualquer risco real, mas em poucos dias a situação se transformaria em algo tão intenso que precisou ser interrompido antes do previsto. O responsável pelo estudo era o psicólogo Philip Zimbardo, que queria entender até que ponto o ambiente e os papéis sociais poderiam influenciar o comportamento humano. A pergunta era simples e perturbadora: a violência em prisões acontece por causa de pessoas naturalmente cruéis ou por causa do sistema que incentiva esse comportamento? Para testar isso, ele recrutou voluntários considerados psicologicamente estáveis, jovens universitários comuns, sem histórico de violência. Todos passaram por avaliações antes de serem aceitos. O objetivo era eliminar qualquer fator individual extremo. A ideia era provar que qualquer pessoa poderia se transformar dependendo do contexto. O porão da universidade foi adaptado para parecer uma prisão real: celas improvisadas, corredores estreitos, portas de ferro, regras rígidas. Os participantes designados como prisioneiros foram presos de verdade em suas casas por policiais reais, levados algemados, fichados, fotografados, receberam números no lugar de nomes e perderam qualquer identidade individual. Já os guardas receberam uniformes, óculos escuros espelhados para evitar contato visual direto e cacetetes de madeira. Receberam instruções claras de manter a ordem, mas sem usar violência física direta. O que aconteceria a partir dali dependeria deles. No primeiro dia tudo parecia relativamente tranquilo, desconfortável, mas controlado. Porém, rapidamente os guardas começaram a impor regras cada vez mais rígidas. Obrigavam os prisioneiros a fazer flexões, acordavam-nos durante a madrugada para contagens repetitivas, criavam punições humilhantes por pequenas infrações. Os prisioneiros começaram a demonstrar sinais de estresse, ansiedade e submissão. Alguns se rebelaram, mas a resposta foi imediata e severa. Os guardas isolaram líderes, retiraram colchões, limitaram acesso ao banheiro, criaram uma hierarquia dentro das celas para enfraquecer qualquer tentativa de resistência coletiva. O mais perturbador não foi apenas o comportamento autoritário dos guardas, mas a rapidez com que eles se adaptaram ao papel. Muitos passaram a agir com frieza, sarcasmo e agressividade psicológica, como se estivessem desempenhando um personagem que lentamente se tornava real. Os prisioneiros, por outro lado, começaram a internalizar a própria condição. Alguns aceitavam punições sem questionar, outros pediam permissão para realizar tarefas simples, como se realmente estivessem encarcerados. Mesmo sabendo que tudo era uma simulação, o ambiente havia criado uma nova realidade psicológica. Em poucos dias, um dos prisioneiros apresentou colapso emocional, chorava incontrolavelmente, gritava, demonstrava sinais claros de sofrimento intenso. Precisou ser retirado do experimento. Outro começou a desenvolver sintomas psicossomáticos, erupções na pele causadas por estresse extremo. O clima no porão tornava-se cada vez mais pesado. Os guardas criaram a chamada cela de isolamento, um espaço escuro para punir aqueles que desafiassem as regras. Enquanto isso, Zimbardo observava, anotava, analisava, mas algo curioso começou a acontecer. Ele próprio passou a agir como diretor da prisão em vez de pesquisador imparcial, defendia decisões dos guardas e demorava a reconhecer que a situação estava fugindo do controle. O experimento, que deveria durar 2 semanas, terminou após apenas 6 dias. Foi interrompido quando uma pesquisadora externa visitou o local e questionou seriamente a ética daquilo que estava acontecendo. Ela ficou chocada com o tratamento dado aos participantes e perguntou como ninguém havia percebido que aquilo já ultrapassava qualquer limite científico razoável. Naquele momento ficou evidente que o ambiente havia influenciado não apenas os voluntários, mas também o próprio pesquisador responsável. O que torna essa história tão inquietante não é apenas o sofrimento causado, mas a conclusão implícita: pessoas comuns, sem traços violentos aparentes, podem adotar comportamentos cruéis quando inseridas em sistemas que legitimam autoridade e despersonalização. O poder do papel social, quando combinado com anonimato e ausência de consequências imediatas, pode transformar condutas rapidamente. O uniforme, os óculos escuros, o número no lugar do nome,
Tudo isso contribuiu para dissolver limites individuais e reforçar uma nova identidade. Décadas depois, o experimento ainda é debatido, criticado e analisado. Alguns questionam sua metodologia, outros apontam falhas éticas graves, mas o impacto cultural permanece. Ele levantou discussões profundas sobre sistemas prisionais, autoridade, obediência e responsabilidade individual. Mostrou que o mal pode não ser necessariamente fruto de indivíduos extraordinariamente perversos, mas de circunstâncias que incentivam comportamentos extremos. O ambiente molda ações de forma poderosa e, muitas vezes, invisível. Ao olhar para essa história, é impossível não se perguntar o que faríamos naquela situação. Seríamos guardas rigorosos e frios, ou prisioneiros submissos e silenciosos? Até que ponto acreditamos estar imunes à influência do contexto? Quantas decisões do nosso dia a dia são moldadas por papéis que aceitamos sem perceber? O experimento da prisão de Stanford não revelou apenas algo sobre prisões, revelou algo sobre todos nós, sobre como estruturas de poder, pressão social e identidade podem alterar comportamentos em questão de horas. No final, o que começou como uma pesquisa acadêmica tornou-se um lembrete perturbador de que a linha entre civilidade e crueldade pode ser muito mais fina do que imaginamos. E talvez a parte mais desconfortável dessa história seja reconhecer que aquela transformação não aconteceu com criminosos ou pessoas violentas, aconteceu com estudantes comuns, em um porão universitário, sob supervisão científica. E se isso foi possível ali, a pergunta que permanece é simples e inquietante: o que impede que aconteça novamente em outros contextos, menos controlados e muito mais reais?